Fala pessoal que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. No Instagram, quase que não sai. Tranquilo, novo de loja, pense no trava-língua que eu dei. Fala também galera que está sempre nos acompanhando aqui no meu canal no YouTube. Quase todas as lives que eu estou fazendo aqui no Instagram eu estou postando no meu canal no YouTube. Se você está assistindo aí no canal do YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito ao crescimento do canal. Mas vamos lá pessoal, como eu falei ao longo do dia, chegou a hora de nós batermos um papo técnico, tá? Ô professor Jofferson Santos, forte abraço companheiro. Chegou a hora de nós batermos um papo técnico sobre o decreto que foi publicado hoje à tarde em edição especial do Diário Oficial da União, que é o decreto 9685 de hoje, 15 de janeiro de 2019. Decreto 9685 de 2019, que é o decreto que flexibilizou, como alguns estão dizendo, que alterou as regras para a aquisição de arma de fogo para fins de posse, alterando o decreto 5123 de 2004. E aí, mais uma vez eu vou falar para vocês, se vocês não sabem a diferença entre posse e porte de arma de fogo, vai lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Giovanni Moraes, procura uma live que eu fiz na semana passada diferenciando posse de porte e aí depois você volta e assiste essa live aqui, como eu disse, eu vou postar no canal do YouTube. Por quê? Porque é muito importante que antes você tenha a consciência de como caracterizar a posse e como caracterizar o porte. Por quê? Porque o decreto 9685 ele veio a flexibilizar as regras para a posse legal de arma de fogo. De novo, as regras para a posse legal de arma de fogo. Eu vi muita gente falando nas redes sociais em porte de arma. O decreto 9685 ele não fala em porte de arma de fogo. Ele altera as regras para a aquisição lícita de arma de fogo para fins de posse. Não vou entrar em detalhe da diferença entre posse e porte, mas apenas para vocês saberem. Quando nós estamos falando em posse, nós estamos falando em manter a arma no interior do domicílio, nas dependências deste domicílio ou residência, ou ainda no local de trabalho, desde que o possuidor da arma seja o dono da empresa ou pelo menos o responsável jurídico por ela. Beleza? E mais uma colocação importante e necessária no início dessa nossa transmissão. A discussão que eu vou fazer aqui é uma discussão de cunho essencialmente técnico. Eu vou fazer uma análise do que nós tínhamos no decreto 5123 e o que foi alterado hoje pelo decreto 9685. Insisto, o decreto 9685 é um decreto alterador. Ele veio para alterar o texto de um outro decreto já existente de 2004, que é o decreto 5123, beleza? Então toda a minha análise é técnica. A questão política, que você concorde, que você não concorde, não cabe aqui. Não é esse o nosso objetivo. O meu objetivo é que você entenda como doravante vai funcionar a questão da posse legal de arma de fogo. Então eu peço a vocês, não comecem com essa história, não, porque taxa de homicídio, é porque isso é uma política errada. Bicho, a discussão não é essa aqui. A discussão é técnico-jurídica. Se você quiser ter uma explicação técnico-jurídica, fique aqui. Se não quiser, desculpa, mas não é esse o local. Tranquilo? Então vamos lá. Com a publicação do decreto 9685, houve uma modificação em alguns dispositivos do decreto 5123 e houve também um acréscimo de outros dispositivos. Eu vou aqui fazer um resumo, tá certo, do que é preciso hoje
para que o indivíduo, já adequado ao novo decreto, do que é preciso o indivíduo fazer para adquirir legalmente uma arma de fogo. Mais especificamente, o artigo 12 do decreto 5123 de 2004, artigo 12 do decreto 5123 de 2004 diz que o cidadão comum, quem é o cidadão comum? Eu e você. O cidadão comum, para adquirir uma arma de fogo, ele deverá. Primeiro, eu vou ler para não correr o risco aqui de esquecer nenhum dispositivo da lei. Ele deverá, inciso 1 do artigo 12, declarar efetiva necessidade. Inciso 2, ter no mínimo 25 anos. Isso é um ponto importante. A idade mínima em regra prevista no artigo 12 do decreto 5123 para a compra de arma de fogo é de 25 anos. Ele tem que comprovar a efetiva necessidade, ter no mínimo 25 anos, apresentar original e cópia ou cópia autenticada de documento de identificação pessoal. 4. Comprovar em seu pedido de aquisição do certificado de registro de arma de fogo e periodicamente a idoneidade e a inexistência de inquérito policial ou processo criminal por meio de certidões de antecedentes criminais. Aí tem que ser certidão federal, estadual, militar e eleitoral. Apresentar documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Comprovar em seu pedido de aquisição de certificado de registro de arma de fogo a capacidade técnica para o manuseio da arma. Comprovar aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestado de laudo conclusivo fornecido por psicólogo. Até aí já existia. Esses requisitos do artigo 12 até o inciso 7, que já existia antes do decreto novo, eles não foram alterados. E esses requisitos, eles são cumulativos. De novo, esses requisitos são cumulativos. Eu escutei ao longo do dia de hoje algumas pessoas comentando em redes sociais uma informação que não é verídica. Já insisto, não é, com todo respeito, mas está errada a informação que algumas pessoas vincularam ao longo do dia de hoje. Que qualquer pessoa com 25 anos poderia adquirir arma de fogo. Não é assim. Todos os requisitos constantes no artigo 12, eles são requisitos cumulativos. Até o inciso 7, eles são requisitos cumulativos. Então, não é só ter 25 anos, é ter 25 anos, declarar efetiva necessidade, apresentar cópia autenticada do documento de identidade, comprovar que não tem antecedentes criminais junto à Justiça Federal, à Justiça Estadual, à Justiça Eleitoral e à Justiça Militar, apresentar documento comprobatório que tem residência fixa e ocupação certa, comprovar que concluiu o curso e que tem condições técnicas para o manuseio da arma e passar no teste psicotécnico. Tudo isso já existia e nada disso foi alterado. Agora, o inciso 8 do artigo 12 não existia. O inciso 8 ele foi introduzido hoje pelo decreto 9685. De novo, para que ninguém se equivoque. No decreto 5123 de 2004, no artigo 12, nós já tínhamos todos os requisitos que estão do inciso 1 ao inciso 7. Agora, o inciso 8 foi introduzido hoje pelo decreto 9685, que diz: na hipótese de residência habitada por criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental, quem quiser adquirir a arma também terá que apresentar a declaração de que a sua residência possui cofre ou local seguro com tranca para armazenamento. Outro detalhe importante: muita gente passou o dia brincando nas redes sociais dizendo que não quer vender arma, quer vender cofre. Na minha postagem, inclusive, eu vi muitas pessoas fazendo esse tipo de comentário. Respeitosamente, mas eu acho que houve uma certa falha de entendimento de alguns em relação ao texto da lei. Não é pré-requisito
para você ter a arma que você tenha um cofre em casa. O que a lei traz é um condicionamento. A lei diz que se na casa houver criança, quem é que nós consideramos como criança? Todos aqueles que tenham menos de 12 anos. Fazendo uma análise aqui conglobante, o conceito de criança e de adolescente está lá no ECA, lá na Lei 8.069/90. Se na casa tem criança, ou seja, todo ser com menos de 12 anos, se tem adolescente, que são aqueles que têm de 12 até o momento anterior a completar 18 anos, ou pessoa com algum tipo de deficiência mental residindo na casa, também será necessário ao adquirente da arma declarar que possui cofre ou tem uma partícula alternativa aqui, ou local seguro com tranca de armazenamento. Então, por exemplo, se você tem na sua casa um guarda-roupa, onde dentro desse guarda-roupa tem uma gaveta com chave e o guarda-roupa tem a chave, mesmo que você não tenha o cofre, você tem um local seguro com tranca para armazenamento. Então, a existência do cofre não é uma existência que há de ser entendida como condição sine qua, como alguns colocaram. É o cofre ou outro local seguro com tranca para armazenamento. Como não há especificidade do tipo de tranca, pode ser uma gaveta com uma chave, pode ser um guarda-roupa com uma chave, desde que você tenha como impossibilitar o acesso da criança, do adolescente ou do deficiente mental a aquele armamento. Mas, por exemplo, na minha casa resido eu e minha esposa, eu não precisaria ter nem cofre, nem local com tranca. Perceberam? Por quê? Porque na minha residência não há criança, não há adolescente, nem nenhuma pessoa com deficiência mental. Então, hoje, a minha residência satisfaz os requisitos para que eu possa adquirir legalmente uma arma de fogo. Embora eu não tenha cofre e partindo da premissa que eu não tivesse nada com tranca, ainda assim eu poderia adquirir a arma porque não há na minha residência menor de 18 anos, nem pessoa portadora de algum tipo de deficiência mental. E é comum nas residências brasileiras a existência de crianças e adolescentes. Perfeito. Precisa ter o cofre? Não necessariamente. Basta que aquele adquirente ele declare que há um local seguro de armazenamento. E aí vem um detalhe, pessoal. Quando essa declaração for feita, não há especificidade na lei de como vai ser feita essa aferição. Então há de se ter a presunção de verdade de quem está declarando. Eu não estou entrando no mérito se isso é certo ou se isso não é certo. Tá certo? Mais uma vez, o Daniel Gustavo está perguntando, você tem interesse de ter arma? A discussão é técnica, Daniel. Eu estou discutindo a letra da lei, não é questão de opinião pessoal. Então, como a lei não estabelece aqui se o indivíduo terá como comprovar, vai entregar foto, não vai, ele simplesmente vai declarar. O que está escrito é apresentar declaração. Você pode apresentar uma declaração de próprio punho assinada declarando para devidos fins de direito que sua casa tem um local com tranca. E há de ser presumida a veracidade disso, até porque é impossível o Estado ir de casa em casa fazer esta averiguação. Mas tem um dos detalhes mais importantes desta alteração normativa. É o que está no parágrafo 1º, a redação agora do parágrafo 1º do artigo 12 foi dada hoje pelo decreto 9685. Observe o que diz o parágrafo 1º do artigo 12 com a redação já atualizada. Presume-se a veracidade dos fatos e das circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade a que se refere o inciso 1 do caput, a qual será examinada pela Polícia Federal nos termos deste artigo. O que é o inciso 1? A declaração de efetiva necessidade. Talvez uma das mudanças mais intrínsecas hoje seja essa. Por quê? Porque antes
caberia ao requerente provar que ele precisava adquirir a arma de fogo, o que fazia com que esse instrumento probatório se tornasse discricionário por parte da autoridade da Polícia Federal. Até ontem, se eu quisesse adquirir uma arma de fogo, eu teria que satisfazer todos os requisitos do artigo 12 e em relação ao requisito do inciso 1, comprovar a efetiva necessidade, eu teria que me virar para demonstrar por todos os meios de prova admissíveis em direito que eu precisava da arma. E passava ainda a ser discricionário da autoridade da Polícia Federal se ia aceitar ou não aquela minha comprovação. O que aconteceu agora com o decreto foi uma inversão do ônus probatório. Preste bem atenção nisso, principalmente se você for fazer concurso das carreiras policiais. O que aconteceu agora foi uma inversão do ônus probatório. O que o decreto está dizendo é que se o indivíduo vai comprar uma arma, ele tem que declarar a efetiva necessidade. Ele tem que declarar que precisa. E a lei atribui a essa declaração uma presunção de verdade, uma presunção de veracidade. É como se a lei dissesse: Giovanni, se você for adquirir uma arma hoje, você vai chegar e vai declarar: eu preciso de uma arma para garantir a segurança da minha casa. Ponto. Eu declarei. Eu não preciso provar que aquilo é verdade. Por quê? Porque existe uma regra elementar no direito penal e no processo penal. Não carecem de provas as verdades sabidas, os fatos notórios, as presunções jurídicas e os fatos irrelevantes. Nós aprendemos isso em teoria geral do processo. Existem 4 coisas que não carecem de instrumento probatório material no direito penal e no processo penal. As verdades sabidas. Água molha, fogo queima, o sol nasce de manhã. Prove, eu não preciso. É uma verdade sabida. Qualquer ser razoável sabe que água molha e fogo queima. Então eu não preciso provar. Eu não preciso provar os fatos impossíveis. Fulano foi na lua e voltou. Eu não preciso provar porque isso é um fato impossível. Eu não preciso provar os fatos irrelevantes. A testemunha que usava camisa azul na hora que presenciou o fato, prove que ela usava camisa azul. Isso é irrelevante. Eu não preciso provar que ela usava camisa azul porque isso é irrelevante à elucidação do fato. E eu não preciso provar as presunções jurídicas. Tudo que a lei presume como veracidade, quem goza da presunção não precisa provar. Então, o que hoje passou a existir foi: se o indivíduo declara que ele precisa de uma arma de fogo, reputa-se como verdadeira essa declaração por força do que está previsto no parágrafo 1º do artigo 12. Eu não preciso mais entregar provas materiais. Eu vou chegar perante a Polícia Federal e vou declarar, fazer um termo de declaração. Eu, fulano de tal, brasileiro, eu, Giovanni Moraes, brasileiro, casado, professor, residente em tal lugar, com endereço tal, com identidade tal, CPF tal, declaro para fins de direito que necessito adquirir uma arma de fogo para fins de proteção domiciliar. Ponto. Termos que pedem deferimento. Recife, Pernambuco, tanto de tanto, 2019. Acabou-se. Ah, Giovanni, mas não tem que trazer certidão, testemunho. Não, acabou-se. É presunção jurídica de verdade. Houve uma inversão do ônus probatório nesse caso, quando o parágrafo 1º do artigo 12 passou a dizer que será examinada pela Polícia Federal nos termos desse artigo. Ou seja, se o delegado acha que aquele indivíduo não precisa, o delegado que se vire para diligenciar e comprovar que o que ele está dizendo é mentira. E aí, se o delegado conseguir comprovar que o que ele está dizendo é mentira, ele pode responder pelo crime de falsidade ideológica, fazer constar em documento público ou particular informação diversa de lei, 299 do Código Penal. Agora, vamos ser muito pragmáticos. Vai ser praticamente impossível a Polícia Federal ir de casa em casa, de situação por situação, fazer uma análise se o cara precisa ou não. Então, acaba o critério subjetivo
objetivo que antes existia a Polícia Federal, olha o que eu estou dizendo, acaba o critério subjetivo que antes existia da Polícia Federal, onde o indivíduo preenchia todos os requisitos do artigo 12, mas o delegado ou a autoridade entendia que ele não tinha comprovado a efetiva necessidade. E às vezes o cara levava 10 testemunhas, não sei quantos documentos, não sei quantas declarações, e ainda assim o ato era discricionário. Agora, em presunção jurídica, mutatis mutandis, claro, o delegado tem que entender que, preenchidos os requisitos, o cara faz jus à posse da arma de fogo. E o ônus probatório foi invertido. Caso a autoridade de polícia judiciária federal entenda que aquele indivíduo está mentindo ao dizer que precisa da arma, ele que se vire para comprovar a mentira e enquadrar o indivíduo em sede de falsidade ideológica do 299 do Código Penal. Mas a presunção de veracidade então deixa de ser um ato discricionário e passa a ser um ato de aferição objetiva. Passiva, objetiva, mas não de natureza absoluta, e sim de natureza relativa, passível de posterior averiguação por parte do delegado. Perceberam? Talvez essa seja a grande mudança na política nacional de comercialização de arma de fogo. Não é a questão do cofre, como tem tanta gente falando, não é a questão da idade também, como tem gente se apegando a isso. É o fato de que você acaba com a possibilidade da autoridade indeferir de pleno o pedido para aquisição de arma, porque ela entende que naquele caso a necessidade não está comprovada. Agora passou-se a ter uma presunção iure stato, uma presunção a todos colocada por força de dispositivo normativo, e o ônus probatório deixa de ser positivo. O ônus probatório passa a ser negativo. O que é o ônus probatório positivo? É que cabe a quem alega. Ônus probatório negativo é o que cabe a quem recebe a alegação. Agora, se eu alego que preciso de uma arma, presumir-se que eu estou dizendo a verdade. Quem tem que provar que eu não preciso é quem recebeu a alegação, no caso a Polícia Federal. Pegaram esse bizu? Se ligaram nesse detalhe? Vamos lá. Depois disso, nós temos ainda que é preciso ser comprovada a capacidade técnica, tem que ter curso. É obrigatório para você adquirir arma de fogo que você comprove a capacidade técnica, e o certificado tem que ser expedido por um instrutor de armamento credenciado pela Polícia Federal. Isso já joga por terra o que eu vi um bocado de gente falando: qualquer pessoa agora vai comprar arma de fogo. Teve gente brincando dizendo: vamos comprar arma de fogo nas Casas Bahia, vamos comprar arma de fogo na Avan, vamos comprar arma de fogo no Magazine Luiza, no catálogo da Avon. Não! Preste bem atenção. O que está previsto no parágrafo 3º do artigo 12 não foi alterado. De novo, o que está previsto no parágrafo 3º do artigo 12 não foi alterado, o que me parece algo de uma extrema responsabilidade de quem promulgou esse decreto. A comprovação da capacidade técnica que trata o inciso 6 do caput deverá ser expedido por instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Ou seja, não adianta o cara dizer: não, vamos botar aqui uma escola de tiro, vamos botar um clube de tiro na minha cidade, eu vou lá, faço um cursozinho, dou 30 disparos e recebo certificado. Não! A certificação do instrutor continua sendo emitida pela Polícia Federal. E me permita dizer, pessoal, quem tem o mínimo de conhecimento em relação à instrução de armamento sabe que quem tem certificado de instrutor de tiro é porque é uma pessoa que entende muito e que não seria, em regra, irresponsável com seus alunos. Por exemplo, meu patrão Jofferson Santos, que eu acabei de ver que está assistindo aqui. Jofferson é professor, mas além de ser professor, é policial. Jofferson é um dos mais operacionais policiais civis desse país. Jofferson tem curso de operação de pistola, de 12, de fuzil. Eu tenho certeza que ele tem curso de treinamento de elastômero também, que é munição de borracha. E eu tenho certeza absoluta que nenhum desses cursos que ele fez foi feito com um instrutor que não tinha noção do que estava fazendo.
Eu tenho vários conhecidos meus que são instrutores de tiro e os caras ralam muito para conseguir tirar e manter a certificação da Polícia Federal. Então, para que você adquira a arma de fogo, você tem que ter o certificado do curso de tiro. E esse certificado do curso de tiro não vai poder ser tirado em qualquer bodega, não. Não vai poder ser feito em qualquer canto, não, mas só em instituições certificadas pela PF. E escuta o que eu estou lhe falando. Pergunte a qualquer pessoa que participa de clube de tiro. A Polícia Federal é extremamente rigorosa para certificar o instrutor. Ou seja, o filtro da demonstração da capacidade operacional continua existindo. Isso não foi alterado. De novo, o filtro da capacidade operacional do indivíduo que quer adquirir a arma não foi alterado. Você não vai chegar numa loja de arma e vai dizer, eu quero comprar uma arma. Primeira coisa que eu vou mandar você é fazer um curso de tiro, e um curso de tiro certificado. Então eu achei que isso era algo extremamente importante dentro da parte técnica para destacar para vocês. Dentro desse curso de tiro, o indivíduo deve aprender a conceituação de normas de segurança pertinentes à arma, conhecimento básico dos componentes da arma de fogo, habilidade de uso da arma demonstrada em estande de tiro credenciado pelo Exército. Não é em qualquer estande de tiro, é estande de tiro credenciado pelo Exército. Então, quem está dizendo que qualquer pessoa sem um mínimo de preparo vai adquirir arma de fogo é porque não tem noção de como é que funciona um estande de tiro, tá? Desculpe, mas o que eu vi de gente hoje dizendo, qualquer um que não sabe a diferença entre um gatilho e uma culatra vai comprar uma arma. Isso é besteira, mano. Para você adquirir a arma licitamente, é sobre isso que nós estamos discutindo, o indivíduo tem que ter o curso certificado. Se não tiver, ele não consegue dar sequer entrada no pedido para adquirir a arma de fogo, ok? Aí vem um detalhe. Nós passamos a ter, aqui ainda no decreto, dentro do... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só para eu ver se eu não pulei nada de novidade. Não. Dentro do artigo 12... do decreto 51/23, nós passamos a ter o parágrafo 7º. O parágrafo 7º, ele não existia até então na redação originária do decreto, beleza? Ele não existia até então. O Fernando Padilha está dizendo, mas vai ter muito certificado ilegal agora, Fernando. Veja, moeda falsa tem em todo canto, mas é muito mais fácil você identificar hoje um certificado ilegal de arma de fogo do que um diploma ilegal de curso superior. Por quê? Porque como as instituições que podem emitir certificados são muito poucas, se o cara chega com um certificado emitido aqui em Pernambuco e não está naquele rol das 6 ou 8 instituições que têm autorização para fazer isso em Pernambuco, não vai passar. Vai estar na vista. Então dizer que vai ter certificado ilegal vai, mas o negócio é passar pela perícia da Polícia Federal, certo? Bom, mas voltando aqui, então o artigo 12 passou a ter a redação do parágrafo 7º. É novidade esse parágrafo 7º do artigo 12, não existia na redação original. Para a aquisição de armas de fogo de uso permitido, considera-se presente a efetiva necessidade nas seguintes hipóteses. Ou seja, além da presunção de veracidade da declaração, você também pode alegar simplesmente o fato do indivíduo ser agente público, inclusive inativo, da área de segurança pública, integrantes das carreiras da Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária, do sistema socioeducativo, dos integrantes da polícia administrativa. Isso aqui é um ganho fora do comum. Porque antigamente o policial, quando se aposentava, tinha uma dificuldade de comprar arma. Isso acabou. Os militares ativos e inativos, os militares inativos passam a ter o direito de comprar arma como condição objetiva. Os residentes em áreas rurais. E uma outra coisa que muita gente falou besteira ao longo do dia de hoje. Artigo 12, parágrafo 7º, inciso 4. Residentes de áreas urbanas com elevados índices de violência, assim consideradas aquelas localizadas em unidades federativas,
com índices anuais de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2016, conforme dados do Atlas da Violência 2018, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aqui o governo ele foi muito pragmático, ele disse, nós vamos trabalhar com dados do próprio governo. E segundo dados do próprio governo, as cidades que tenham na sua mancha criminal é o termo técnico que se usa para aferir o índice de violência urbana dentro das cidades. Uma cidade que tenha na sua mancha criminal um índice anual de mais de 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes é considerada uma cidade de risco. E onde é que estava a besteira que a turma falou? A turma falou no estado. Aqui não é em relação ao estado, área urbana. Se for área rural, já se presume a efetiva necessidade. Até para ajudar, por exemplo, o produtor rural que mora no meio de um sítio e tem uma dificuldade enorme num local isolado daquele de ter uma arma. Se você mora no meio rural, já presume-se, é uma presunção iuristática, que você precisa da arma. Agora, se você mora em área urbana, não é no estado, é na cidade, urbe, o termo radical. Urbe, latino, significa cidade, conglomerado de pessoas, conglomerados de casas. Se você mora em área urbana, vai ser aferido se naquela sua área o índice de criminalidade chega a 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Recife, por exemplo, se eu não me engano, é 50,2 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Tem cidade abaixo disso? Tem muitas cidades que você chega a ter 0,2 homicídios por cada 100 mil habitantes. Mas se a cidade tem 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes, a cidade é considerada um local onde a violência justificaria você ter a arma no interior da sua residência. E só um detalhe, tá? Só para você entender de onde saiu esse conceito de 10 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. As Nações Unidas consideram que áreas onde você tenha mais de 5 mortes violentas por cada grupo de 100 mil habitantes são áreas de conflagração. O Brasil tem local que tem 89 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Veja, para as Nações Unidas, esse número de 10 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes é extremamente elevado. Muito, mas muito elevado, porque o ideal é que não tivesse nenhum. Mas como o ideal não é o razoável, não é o possível, ela trabalha com um número de até 5. A gente está falando em 10, o dobro da média adotada pelas Nações Unidas. Tá? Tem cidade brasileira que esse número chega a 89 por cada grupo de 100 mil habitantes. Mas titulares ou responsáveis legais de estabelecimentos comerciais ou industriais. É o caso do dono do mercadinho, é o caso do dono da distribuidora, do posto de gasolina. Se o indivíduo é proprietário de um estabelecimento comercial ou industrial, ele tem o direito, presume-se que ele tem a necessidade de adquirir a arma de fogo. Eu acho que aqui faltou ao legislador, faltou ao decreto, na verdade, foi um decreto presidencial, falar em locais de prestação de serviço. Por exemplo, eu acredito que vai existir um questionamento jurídico sobre, por exemplo, o salão de barbeiro ou de cabeleireiro. É um estabelecimento para fins de prestação de serviço, certo? O escritório de advocacia é um estabelecimento para fins de prestação de serviço. A clínica médica, eu acredito que aqui poderia ter sido mais específico. A leitura que eu faço é o conceito de estabelecimento comercial em sentido lato, englobando inclusive os estabelecimentos de prestação de serviço, consultório médico, consultório de dentista, escritório de advogado, salão de cabeleireiro. Agora, essa discussão eu acredito que vai ser levantada posteriormente na jurisprudência. Eu já me antecipo e digo, para mim, o termo comercial pode ser entendido em sentido lato. Não há problema algum em se interpretar a regra normativa lato sensu em bona parte.
em benefício do réu. O ruim seria uma interpretação lato sensu em mal e parte, em prejuízo do réu, o que por óbvio vai de encontro às premissas do direito penal brasileiro. Mas a questão de você interpretar o termo estabelecimento comercial englobando o prestador de serviço eu acho bem razoável, beleza? Colecionadores, atiradores e caçadores devidamente registrados do comando do Exército. Aí vem parágrafo 9º, não tinha também. Parágrafo 8º, já ia pulando. Parágrafo 8º, não tinha isso também na redação original. O disposto no parágrafo 7º aplica-se para aquisição de até 4 armas de fogo de uso permitido e não exclui a caracterização da efetiva necessidade se presente outros fatos e circunstâncias que a justifiquem, inclusive para aquisições de arma de fogo de uso permitido em quantidade superior a este limite, conforme a legislação vigente. É outra coisa, meu patrão, que muita gente, a meu sentir, interpretou errado. As pessoas disseram, pelo menos só pode comprar 4 armas. Eu escutei muita gente dizendo isso. Não. A regra é que você pode adquirir até 4 armas. Essa é a regra, que você pode adquirir até 4 armas. Mas existe a permissividade no parágrafo 8º do artigo 12 que você adquira número maior, desde que você comprove e justifique a necessidade. Perceberam? Desde que você comprove e justifique a necessidade. E eu vou lhe dar um exemplo. Imagina só um produtor rural. O cara é um produtor rural, está lá se lascando para pagar a hipoteca da terra, trabalhando, e vocês sabem que no Brasil grande parte da riqueza da nossa economia vem do agronegócio. Então está lá o produtor rural. Esse produtor rural ele tem, por exemplo, 4, 5, 6, 8 edificações espalhadas dentro da propriedade rural, porque ele precisa abrigar nessas edificações defensivos agrícolas, maquinário, insumos básicos, e como ele não tem como estar deslocando de um canto só para todo o ponto da fazenda, ele tem 4, 5, 6 edificações. Ele precisa deixar uma arma em cada uma dessas edificações, porque ele precisa ter sempre uma arma à mão para defender o seu patrimônio. Ele comprando 4 armas, ele não vai conseguir cobrir todas as edificações. Em tese, ele pode comprar 6, ele pode comprar 8, ele pode comprar 10. O limite de 4 é uma regra. Se você vai comprar até 4 armas, você precisa atender os critérios objetivos que anteriormente nós falamos. Agora, você pode adquirir mais de 4 armas, mas aí passa a ser uma questão subjetiva. Você terá que demonstrar a efetiva necessidade do armamento. Aí o ônus probatório volta a ser positivo. Até 4 armas, o ônus probatório é negativo. Presume-se que você precisa. A partir da 5ª, você chama de volta para si a possibilidade e a responsabilidade de demonstrar que efetivamente necessita. Beleza? Parágrafo 9º. Parágrafo 9º também não existia, é novidade. Constitui razões para o indeferimento do pedido ou para o cancelamento do registro. 1. Ausência de preenchimento dos requisitos. Você não satisfez os requisitos do artigo 12. Não fez a solicitação, não entregou documentação, não tem endereço fixo, não consegue comprovar a ocupação habitual, não entregou certidão negativa, enfim, você não satisfez algum dos requisitos do artigo 12, que são requisitos cumulativos. É óbvio que vai ser indeferido, não precisava nem dizer na lei, mas está dito. Será indeferido por não preenchimento dos requisitos. Quando houver, inciso 2 do parágrafo 9º, quando houver comprovação que o requerente prestou declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas. Exemplo, o cara mora numa cidadezinha que tem índice de 1 morte por cada 100 mil habitantes. Aí ele declarou morar numa cidade vizinha cuja mancha criminal justificaria a compra da arma. Descobriu-se a falsidade, ele perde o direito de adquirir arma. Mantém vínculo com um grupo criminoso. É óbvio que ninguém vai permitir a compra legal porque está ligado a grupo criminoso. Age como laranja. Age como interposta pessoa para comprar arma para os outros.
E aí um detalhe, o parágrafo 10º também não existia na redação originária do artigo 12. O parágrafo 10º passou a dizer: a inobservância do disposto no inciso 8, que é a questão do cofre ou partícula alternativa do local com tranca para guardar a arma, sujeitará o interessado à pena do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de omissão de cautela. O artigo 13 do Estatuto do Desarmamento tipifica, Lei 10.826 de 2003, tipifica o crime de omissão de cautela. E diz a letra da lei, caput do artigo 13, deixar de adotar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa com deficiência mental tenha acesso à arma de fogo de sua posse ou propriedade. Pena de reclusão, se eu não me engano, é de 1 a 2 anos. Aí eu vou pedir a vocês que me ajudem, depois olhem no Estatuto do Desarmamento. Salvo melhor juízo, a pena do artigo 13 do Estatuto do Desarmamento é detenção de 1 a 2 anos e multa. Mas eu vou ficar devendo essa certeza, se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço demais. Então, se o indivíduo não possuir, ele comprou a arma, mas ele não possuir na sua casa o cofre ou o local com tranca, ele comete um crime equiparado ao delito de omissão de cautela. Agora aqui me permita uma crítica, isso é direito penal simbólico. Por que aqui isso é direito penal simbólico? Porque quem diabo é que vai lá conferir? Na hora que o cara sabe que a polícia vai lá, ele manda botar uma tranca no guarda-roupa, mas é o que está escrito, é o que está escrito na letra da lei. Ó, o Rafael está me ajudando aqui, o Alves Júnior e a Rafaela, obrigado, está dizendo que eu acertei, de 1 a 2 anos de multa, obrigado pela ajuda de vocês, é porque é muita pena para o cara decorar, beleza? Então, embora seja direito penal simbólico, aquilo que na efetividade prática dificilmente vai acontecer, mas para fins de concurso é bom vocês saberem, nós passamos a ter agora uma modalidade equiparada, uma segunda modalidade de omissão de cautela equiparada, que já existia uma no parágrafo 1º do artigo 13. Se o indivíduo faz falsa declaração que tem em casa ou cofre ou local com tranca e ele não tem, ele responde pela pena da omissão de cautela, que já confirmado, detenção de 1 a 2 anos e multa. Beleza? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui de novidade. Bom, nós temos aqui, pessoal, só um detalhezinho, isso aqui só interessa mais a quem vai fazer concurso público das carreiras policiais, mas só para citar, só para não dizer que não falei das flores, não se preocupem. A galera do projeto Delta do JUS 21, a gente vai tratar o Estatuto do Desarmamento, sou eu que dou essa aula lá, eu já vi que vai ser umas 3 aulas sobre o Estatuto do Desarmamento, e a gente vai pegar todos os detalhes do decreto novo. Eu vou só citar isso aqui, mas não interessa ao público em geral. Os integrantes da Agência Brasileira de Inteligência, eles não precisam se identificar para comprar a arma, basta que eles forneçam a matrícula funcional. Quem for integrante da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, vai poder comprar a arma sem fazer a identificação pessoal, fornecendo exclusivamente o número da matrícula. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 15, parágrafo único do artigo 15, beleza? Bom, outro detalhezinho que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O artigo 16, teve a redação do parágrafo 2º alterada. Artigo 16, parágrafo 2º do decreto 51/23. Teve a redação alterada hoje. Deixa eu voltar aqui. Teve a redação alterada hoje. A redação do parágrafo 2º do artigo 16 passou a ser: os requisitos de que trata o inciso 4, 5, 6 e 7 do caput do artigo 12 deverão ser comprovados periodicamente a cada 10 anos. Antes era 5, agora passou a ser a cada 10 anos, junto à Polícia Federal para fins de renovação do certificado de registro. Na prática, a validade do certificado de registro passou a ser de 10 anos. De novo,
Na prática, a validade do certificado de registro passou a ser de 10 anos. Porque, veja, o parágrafo 2º do artigo 16 diz: no caso que são tratados no inciso 4, 5, 6 e 7 do artigo 12. Inciso 4 é você comprovar a capacidade operacional para poder... capacidade operacional não, desculpe, comprovar a idoneidade moral com os certificados de nada consta, certidões de nada consta. O 5 é comprovar a residência e ocupação lícita. O 6 é a capacidade técnica para o manuseio da arma. E o 7, que é o psicotécnico, que é sempre o mais complicado. O certificado do curso de instrução de armamento, o psicotécnico, a residência e ocupação lícita, todos esses documentos comprobatórios agora passam a ter validade de 10 anos. Na prática, o seu certificado de registro de arma de fogo, que antes tinha validade de 5 anos, agora passa a ter validade de 10 anos, beleza? Por força do artigo 16, parágrafo 2º. Só que aí tem um temazinho que eu vou levantar aqui para vocês, mas que eu acho que é mais um tema pertinente a quem vai fazer concurso público. Mas como muita gente comentou isso nas redes sociais, eu não posso me furtar a falar. O artigo 2º do decreto 9685 trouxe a seguinte redação: os certificados de registros de arma de fogo expedidos antes da data de publicação desse decreto ficam automaticamente renovados pelo prazo ao qual se refere o parágrafo 2º do artigo 16. Ou seja, todo certificado de arma de fogo que tinha sido emitido antes da data de hoje automaticamente se renova por 10 anos. É isso que está no artigo 2º do decreto 9685. Todo mundo que já tinha o certificado da arma, a partir da data de hoje, 15 de janeiro de 2019, por força do artigo 2º do decreto 9685, passaram a ter essa renovação automática por 10 anos. E aí qual é a discussão? A discussão é a seguinte: muita gente está falando, então isso é abolitio criminis para quem tinha o registro vencido. Não pode. Decreto não pode tutelar matéria criminal em sentido estrito. O presidente instituiu um abolitio criminis para quem estava com o registro vencido. Não, pessoal, até os vencidos. O Zacarelli fez uma pergunta interessante: até os vencidos. Se você tinha o registro da arma, ele se renovou automaticamente de hoje para frente 10 anos. E aí, o que o pessoal que criticou o decreto veio bater em cima é dizer que o decreto era inválido porque ele estava instituindo abolitio criminis. Porque quem estava com o registro vencido incorria em crime de posse ilegal. Não incorre. Sabe por quê? Porque o STJ e o STF já têm entendimento consolidado que se o indivíduo tem o registro da arma e ele venceu, o fato dele não ter renovado não caracteriza crime, mas mera infração administrativa. Isso não sou eu que estou dizendo. Teve gente que veio na minha postagem dizendo: você está defendendo o governo, você está defendendo o decreto. Eu não estou defendendo nada, eu estou defendendo o bom direito. Não fique com raiva de mim, não. Eu apenas estou externando a jurisprudência consolidada. Tem julgado no STF sobre isso em 2016, é o último, e tem julgado no STJ em 2017, que é o último sobre isso. E ambos os tribunais superiores entendem que o fato do registro da arma estar vencido não caracteriza crime de posse ilegal de arma de fogo. Caracteriza mera infração administrativa. Acabou-se. Então não há de se falar em abolitio crimes. Como é que eu vou falar em abolitio crimes se não tinha crime? Abolitio crimes, a abolição do crime, a extinção do crime. Eu não posso abolir o que não existe. Então aqueles que estão criticando e que estão dizendo que esse decreto é eivado de vício e que não seria válido por instituir abolitio crimes, o que não seria possível por decreto presidencial, com todo respeito, mas estão arguindo uma tese que juridicamente não se sustenta. O registro vencido não caracteriza crime.
Mas que crime, Zaccarelli? O registro vencido não caracteriza crime, não é posse ilegal, porque o registro existe. Se ele está vencido e o cara não renovou, isso é uma questão de mera infração administrativa. Então eu não vejo nenhum vício de essência, eu não vejo nenhum vício de ilegalidade, eu não vejo nenhum vício constante aqui nesse decreto. A questão não é eu gostar ou deixar de gostar. A questão não é eu ser favorável ou ser contra, mas eu não posso advogar a tese do vício por abolitio crimes, porque nunca existiu a figura desse crime à luz da jurisprudência atual. Eu não posso abolir o que não existiria. O decreto é legal, o decreto é válido, o decreto é lícito ao meu sentir, ok? Pessoal, todas essas colocações que eu fiz são colocações essencialmente técnicas. Eu analisei o decreto, eu peguei o decreto aqui e analisei as principais alterações. Existem outras alterações mais específicas, que fala, por exemplo, sobre a posse de arma de fogo de uso proibido restrito por autoridades policiais, que essa eu falo lá no curso do JUS 21. Eu vou comentar tanto no curso de delegado, quanto no curso da carreira jurídica, porque isso aqui vai despencar em 2019. Não tenha dúvida que é questão certa de prova para delegado, Ministério Público, Defensoria Pública, esse tema. Então eu vou exaurir o máximo que eu puder, tanto no curso de delegado do JUS 21, quanto no carreira jurídica módulo 1, que eu já estou dando aula, quanto nos cursos de polícia que tiver no JUS 21, Ministério Público, Defensoria Pública, eu vou exaurir isso. Mas eu fiz um resumo técnico para vocês terem a primeira percepção sobre o decreto, até para que a gente possa discutir. Tudo que eu falei até agora é técnico. Acabou-se a parte técnica. Eu vou agora responder uma indagação que muita gente me fez hoje, mas é uma questão de opinião pessoal. Muita gente me perguntou o que é que eu penso sobre esse decreto. E a resposta que eu dei para todas as pessoas foi: o que eu penso ou deixo de pensar não interessa. Sabe por quê? Porque o que o presidente fez foi aquilo que ele prometeu fazer durante a campanha. Ele foi eleito e quem votou nele, votou sabendo que ele ia flexibilizar a posse de arma de fogo. Ponto. A vontade da maioria da população brasileira assim o quis. Que eu goste ou que eu não goste, eu tenho que aceitar. Eu particularmente enxergo com bons olhos esse decreto. Eu particularmente enxergo com bons olhos o direito do cidadão que o cidadão tem de exercer sua legítima defesa. Sempre me pareceu muito estranho a legislação me dar a possibilidade de me valer da excludente de ilicitude da legítima defesa e não me dar os meios. Eu posso me defender como? Na tapa, e bandido vem hoje na tapa. Então eu entendo e enxergo com bons olhos isso. Mas não é o que eu enxergo ou deixo de enxergar. É o que a maioria da população brasileira quis. Eu, por exemplo, me causava uma repugnância extremada ver o governo brasileiro acoitar um terrorista como o César Battisti. Me causava uma repugnância extremada ver o governo brasileiro aplaudir um governo terrível e sanguinário como o governo da Venezuela, que está matando de fome a população da Venezuela, que está causando um dos maiores genocídios recentes da América Latina. Mas eu tinha que aceitar. Eu tinha que aceitar porque a maioria da população brasileira fez uma opção política por um governo que achava que César Battisti não era terrorista. Porque a maioria da população brasileira fez uma opção por um governo que achava que não havia um genocídio na Venezuela. Por quê? Porque isso é democracia. Da mesma forma que hoje eu tenho que aceitar que a maioria da população brasileira quer flexibilizar o acesso à arma de fogo. Tem coisa muito mais importante do que isso? Tem, mas isso é uma das coisas que a população brasileira decidiu. Por isso que eu sou tão fã da democracia. Por isso que eu sou tão fã do Estado de Direito. Porque a regra deve ser feita em cima daquilo que a maioria da população quer. Se a maioria da população mudar de opinião, na próxima eleição ela escolhe um grupo político que tem um entendimento diferente. Então é essa a resposta que eu dou para todo mundo. Agora, enquanto jurista, enquanto professor de Direito Penal e Processo Penal e no exercício da minha liberdade de cátedra, que me é assegurado pela Constituição Federal de 88, eu enxergo esse decreto com bons olhos. Assim como eu enxergo com bons olhos o refúgio
reforço na defesa jurídica das nossas corporações policiais. Assim como eu enxergo com bons olhos o estímulo à criação de leis que protejam os bons policiais. Por quê? Porque eu entendo que o cidadão brasileiro não pode estar protegido 24 horas por dia, 7 dias por semana, pela autoridade policial. O Estado não tem como ser onipresente em todas as situações de violência. Seria impossível eu presumir que o Estado está presente em todos os lares para proteger todas as pessoas. E é justamente por ser impossível presumir isso que a lei me dá o direito de legítima defesa. Então, que me seja dado os mecanismos para exercer esse direito de legítima defesa. E, infelizmente, ninguém quer a violência. Infelizmente, ninguém quer a guerra. Felizmente, na verdade, ninguém quer a violência. Felizmente, ninguém quer a guerra. Mas, infelizmente, a violência e a guerra estão batendo na nossa porta. Eu não quero ir para o combate. Mas uma coisa que sempre me causou revolta foi você pedir à população brasileira que morresse feito cordeiro, sendo abatido por criminoso que não está nem aí para o Estatuto do Desarmamento, sem a mínima chance de se defender. Eu não quero nunca entrar em conflito com um meliante. Eu prefiro muito mais que policiais extremamente treinados como o professor Jofferson Santos, e estou citando o Jofferson porque ele está aqui na live e eu estou vendo ele, como eu poderia citar Yasli, como eu poderia citar meu amigo Paulo Furtado, como eu poderia citar a doutora Andrea Bush, como eu poderia citar tantos outros grandes policiais que tem Brasil afora que eu conheço, professor André Carneiro. Eu prefiro muito mais que homens como Jofferson, que vivem o sangue de polícia 24/7, me defenda. Defenda a minha família, defenda o meu lar, mas eu sei que Jofferson não vai estar ao meu lado 24 horas por dia. Eu sei que Paulo não vai poder, por mais que ele trabalhe, defender todas as famílias 24 horas por dia. Eu sei que Yasli Almeida é incapaz de conseguir, por mais que ele se esforce, de defender todas as famílias da Paraíba. Eu sei que o professor Lacerda, por mais que ele se esforce, é impossível defender todas as famílias do Goiás e por aí vai. Então que pelo menos eu não seja jogado desarmado no covil dos leões. Que pelo menos eu tenha um mínimo de condições de, ao ser apresentado ao combate que eu não quero, que eu rogo a Deus todos os dias que eu não preciso entrar, eu tenha condição de me defender. Se eu tiver que tombar, que pelo menos eu tome no combate, porque se tem uma coisa que eu não admito é a covardia. Nós vivemos época de guerra e a guerra não perdoa covardes. O que eu não admito é o cara ficar se escondendo por trás de rede social e fazendo de conta que o Brasil não vive uma hecatombe de violência e achar que porque ele acha que bandido é pobre coitado, eu ou minha família ou as pessoas que eu amo precisam sucumbir na mão de marginal, porque marginal não tem pena de ninguém. Então eu espero não precisar entrar no combate, mas se um dia eu precisar entrar no combate, eu espero que o Senhor da guerra me ilumine para que eu possa me defender e defender os que eu amo. E para isso eu preciso de meios. Eu espero que todas as vezes que eu precisar de defesa, pessoas como Jofferson estejam do meu lado. Todas as vezes que eu precisar de defesa, pessoas como Paulo Furtado estejam do meu lado. Eu estou citando só alguns que me vêm à cabeça agora. Pessoas como Yasli Almeida estejam do meu lado. Mas se eles não estiverem, pode ter certeza que eu não vou morrer feito cordeiro, não. Que eu não vou suplicar na mão de marginal, não. Eu vou usar os meios e agradeço a Deus que a lei me dá meios para que eu possa me defender. Porque, meu amigo, a sociedade já viveu tempo demais com medo dos marginais. Chegou a hora dos marginais terem um pouquinho de medo. E mais, chegou a hora dos governos temerem o seu povo. O povo não deve temer seus governos, mas os governos devem temer seu povo. Mas, como eu disse, isso já não é questão técnica. Isso é opinião minha, no exercício da minha liberdade de cátedra, e minha opinião não me faz melhor nem pior do que ninguém. A minha opinião não me torna superior nem inferior, e se você pensa diferente de mim, nós não somos inimigos por pensarmos diferente. O direito é feito dessa dicotomia. Beleza? Tranquilo? Bom, tá chegando ao final, o Instagram tá me dizendo aqui que eu tenho mais 30 segundos. Então eu queria mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Insisto, isso é uma live para mostrar os aspectos gerais, você tem uma noção geral do decreto. A questão mais aprofundada mesmo assim, inciso por inciso, item por item, nos nossos cursos no www.jus21.com.br.
Papai do céu possa abençoar todo mundo, tá certo? Se informe para poder conversar com profundidade e com conhecimento. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.